Olá, meu amigo gestor de frota, tudo bem com você? Espero que tudo bem com a operação também. Estamos aqui com o programa Desafios do Gestor de Frota e hoje com o tema Os Desafios da Multa NIC, que é uma grande dor de cabeça para o gestor de frota. Você sabe como é que é. E meu nome é Tony Duarte, sou profissional de marketing e atuo. Já tive uma empresa de logística, então eu sei bastante dessas dores, tá? E estamos aqui com os dois convidados queridos, Nelson Chiarato, expert em documentação veicular e atendimento, certificado pela Prodesp. E também estamos com o Fabiano Carvalho, especialista em atendimento comercial e conversa com muitos gestores de frota. Tudo bem com vocês? Obrigado. Bom, Tony, só quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, poder passar um pouquinho do conhecimento que a gente tem e espero contribuir bastante aí. E aí, Bora pra Fabiano? cima, Tony. Prazer estar aqui. Vamos participar um pouco aí, conversar aí sobre as multas NIC, que é um grande pesadelo, né, nas frotas, os gestores. E vamos discutir um pouco aí sobre esse assunto. Então, nada melhor do que começar. Ó, nada melhor do que começar e perguntar o que são as multas NIC, Nelson. Explica pra gente o que é a multa NIC. Bom, vamos lá, vamos começar pela sigla, né? NIC é não identificação do condutor. Então, o que acontece? O motorista da frota toma uma multa de velocidade e como o veículo está no nome da empresa, a empresa tem o dever de indicar quem foi o motorista que efetuou essa infração. E aí, quando a empresa não comunica, não informa, não indica o condutor, automaticamente é gerada uma segunda multa, que é a multa NIC, né? Então, qual é o efeito? Acaba que a empresa vai pagar aí por duas multas. Isso é independente, a gente desconta do motorista. Ok, a NIC é a segunda multa, uma multa por não indicar o condutor. Então a multa NIC ela não se aplica à pessoa física. Exato, exato. Pessoa física não tem multa NIC, tá? Porque é reconhecido pelo sistema de trânsito que ou o próprio proprietário do veículo foi o infrator, ou se foi uma outra pessoa, o proprietário não quis identificar e ele então se responsabilizando pela pontuação. Então o dono do carro, em quem o carro está registrado, vai acabar assumindo essa pontuação dessa multa. Então por isso, em tese, foi indicado, né? O indicado é o proprietário. No caso de Exato. pessoa jurídica, aí realmente não tem a pessoa, então surge a Isso, multa NIC. exato, exato. E Ô, Nelson, eu quero aqui aproveitar e fazer duas perguntas. Vamos A lá. gente sabe que tem vários órgãos autuadores, né? DEP, RF, DETRAN. Todos os órgãos dessas multas, né? As multas desses órgãos, todos eles podem virar multa NIC. E a segunda pergunta como é que faz com aquelas multas que são por mau uso do veículo, por lanterna quebrada, elas viram NIC também ou esses tipos de multa não viram NIC? Legal, legal, muito bom. Bom, como se trata de uma multa por não identificar o condutor, o que acontece? Só pode infrações que é de uma ação própria do condutor. Então, se é uma multa por não licenciar o veículo, a culpa não é de quem está dirigindo, a culpa é do proprietário. Se é uma multa de mau estado de conservação do veículo, a culpa não é de quem está dirigindo, é do proprietário do veículo. Então, para essas infrações, nenhum órgão pode emitir uma segunda multa, emitir uma multa NIC. Tá? Então, vamos lá. As multas NIC só podem ser geradas por infrações de ação própria do condutor, do motorista. Falando no celular, Isso, velocidade, farol. exato. E aí, sendo qualquer multa dessa natureza, do motorista, qualquer órgão pode gerar uma multa NIC. Qualquer órgão, Qualquer então, um. uma multa pode. Prefeitura, DER, PRF e assim vai. Show. E por que é importante um controle diferenciado da multa NIC? Bom, o controle ele é importante porque a NIC ela é uma grande dor de cabeça. Todas as multas para a frota é uma dor de cabeça. Um gestor ele consegue economia onde?
das multas. As multas não é um custo obrigatório. E quando essa multa vem carregada por uma NIC, está aumentando o gasto daquela operação, né? Então, a importância de você controlar é para isso não sair como uma bola de neve. Eu vou dar um exemplo. Tem empresas que ela não indica o condutor na premissa de que ela vai descontar 2 vezes desse motorista. Só que se você não tiver um controle disso, isso vira uma bola de neve e acaba que o dinheiro da empresa vai indo pelo ralo. Por quê? Porque alguns órgãos, quando eles vão emitir a NIC, então eu vou deixar bem explicado aqui. O motorista tomou uma multa de velocidade. Tem órgãos que eles não vão gerar a NIC logo na sequência. Vai passar um tempo. E durante esse período que eles ainda não geraram a NIC, aquele veículo pode tomar outras infrações daquele mesmo tipo. Então, se for velocidade, vai gerar infrações de velocidade até o momento que o órgão vai gerar a NIC. Quando o órgão gerar a NIC, qual que é o problema? Ele vai gerar com um fator multiplicador. Ele vai olhar todas as multas que tiveram desse tipo de infração, desde a originária, e vai então cobrar por isso. Então vamos supor, se desde a primeira multa originária houve aí 5 infrações, a NIC ela vai vir vezes 5. O mesmo tipo de infração, certo? O mesmo tipo de infração. E num período parece que é de 12 meses. Isso, exato. Exato. Então vamos supor, o gestor, se ele não fizer um bom controle disso, quando chegar a NIC vezes 5 vezes o valor da multa, ele vai descontar de quem? De qual motorista? Se não é motorista fixo, como que faz? Como que ele vai saber quais motoristas vão ser responsáveis por aquela NIC? E tem um limite de fator multiplicação? Quer dizer, se o cara ficar tomando multa todo dia, pode virar vezes 40? Pode virar vezes 40, vezes 100. Vamos lá, o que acontece? Tem a multa originária, ou seja, a multa que vai começar com a NIC. E aí ele vem tomando infrações do mesmo tipo. Vai gerar NIC vezes aquela quantidade. Pagou aquela NIC e pagou aquelas infrações, é como se zerasse, né, o relógio. Então, aí vai começar de novo. Só que enquanto não pagar, vai continuar multiplicando. Mas, Nelson, você fala uma coisa aí que me veio aqui uma pergunta. A gente vê que para o gestor de frota, viu, Tony, é uma grande questão a velocidade aí na informação para ele poder tomar a ação necessária ali a respeito da multa. Na hora que vem a multa e ela não se... você falou que ela espera um pouco e não vira NIC, foi isso que você falou? Isso. Essa demora é pelo qual fato que acontece ela? É pelo órgão não estar digitalizado? Ou é de propósito para esperar um pouco mais? Por que essa demora? Bom, essa demora é da parte do órgão em si, né? Tem órgãos que normalmente eles não demoram. Tomou a multa, logo em seguida vem a NIC. Tem órgãos que demoram. E isso é por processos internos. Agora, o que acontece? O gestor ele tem que ficar muito ligado no tempo da notificação. Então, o motorista tomou uma multa, o gestor ele tem um período para indicar o motorista, né? Se ele perder esse período, o que vai acontecer é que aquela multa, uma hora, ela vai virar uma NIC. E eu vejo que esse é o principal vilão, esse período. Porque o que acontece? Por isso o gestor ele tem que ser um cara bem guardado, um cara munido de ferramentas. Por quê? Porque às vezes o correio falha. E se o correio falhar, isso vai tirar o seu tempo hábil de notificar, de identificar aquele condutor. E aí, se você não tem tempo hábil para isso, o que vai acontecer? NIC. Vai acontecer uma NIC. Tem que ser um cara organizado, metódico, né? Tem que ser. Poder ter isso, porque é complexo esse controle, né, dela. Porque você tem várias AITs, aí você tem a multa, você tem que associar essa notificação com a própria multa. Depois muda o nome ou ele segue a mesma AIT, que é auto de infração, né? Ela segue o mesmo número para NIC? A NIC é um número novo, é uma AIT nova, porém
na notificação da NIC, no boleto da NIC, tem a originária, a multa originária. E aí é a IT daquela infração, certo? Então, vamos lá. A NIC, ela tem o seu próprio número de identificação, só que no corpo, nas descrições da NIC, tem o auto de infração daquela infração que originou a NIC. Certo. Que originou a NIC. Então, é que nem, se a gente for pensar hoje nessa questão de gestão de multas, até mesmo para evitar a NIC, um gestor hoje, ele recebe uma multa, aí ele tem que ir no controle dele de motoristas, e isso depende de que forma ele controla, ele tem que encontrar qual foi esse motorista. Quando ele encontra qual foi o motorista, ele tem que encaminhar a notificação para aquele motorista assinar. E tudo isso tem que ser em tempo hábil dele entregar essa notificação para o órgão. E o motorista tem que aceitar que, não, foi eu que estava nesse dia aqui, foi eu que tomei a multa. Isso. Tem isso ainda, né? Tem isso. Ele concordar de... Ele tem que enviar essa documentação fisicamente para chegar também para o órgão, não é? Isso, aí ele tem que enviar para o órgão, e aí quando o órgão recebe em tempo hábil, beleza, fez a indicação para o motorista, não gera NIC. Só que é um processo dentro das empresas, das logísticas, transportadoras, locadoras, que muitas das vezes pode demorar. Aí pensa, você já não recebeu no tempo certo. Você já não recebeu aí num período muito bom. E aí você ainda tem toda essa parte para fazer dentro da empresa, todos esses processos, até voltar na sua mão, você mandar para o órgão. É complexo para o gestor, né? Que é o nosso público aqui que a gente fala, porque ele tem muitas atribuições, e essa é mais uma atribuição. E analisando assim rapidamente, no primeiro momento, a multa, né, e a gestão de multa não é a principal preocupação dele. Na verdade, ele está preocupado com a operação rodar. Exato. De a carga, o veículo está pronto lá, a carga carregada, a documentação ali da nota fiscal, conhecimento emitido, motorista para poder fazer a entrega do cliente lá. Exato. E aí um dos principais custos assim que ele já vai atrás é com relação ao combustível, a manutenção, essas coisas. Então a multa ela não é o primeiro ponto. Então não ficam olhando ela com tanta, né, com tanto carinho, com tanto cuidado, mas de repente ela pode fazer a operação ficar negativa em 2 segundos, né? Um bom controle de multas, uma boa gestão dessa parte vai impactar muito, porque é aquilo, é o único gasto, o único custo que não é obrigatório. Combustível é obrigatório, pneu é obrigatório. Não é pedágio, passou pela estrada tem que passar o pedágio. É obrigatório. IPVA é obrigatório. É obrigado tomar multa? Não. É o gasto que não é obrigatório, você pode cortar. Então é que nem, isso vai refletir na NIC. O que precisa ser trabalhado? A NIC é não identificação do condutor, porque são multas por parte do condutor. Então você disciplinar os seus motoristas, você ter motoristas disciplinados, já vai acabar com esse desafio da multa NIC. Esse é um trabalho contínuo e que poucos fazem. Ainda Exato. mais dependendo do tamanho da empresa, né? Então você pega a empresa que é gigante, tem várias áreas, tal, talvez até tenha recurso em um departamento específico pela reciclagem, esse tipo de coisa. Agora, você pega empresas menores, né, de logística menores aí, pequenas, ou até empresas que não são de logística, mas que tem frota e tem que cuidar da frota, não tem essa área desse cuidado. Às vezes só fica dando dura e tal, mas não tem esse processo educacional. E posso falar, às vezes até o cara é forçado, né? Muitas vezes ele pode ser forçado, isso indiretamente, porque está atrasado ou alguma coisa, ou atrasou alguma documentação burocrática e o gestor de frota, às vezes desorganizado, não, vai, acelera que essa carga tem que entregar. Precisa tal, sair, só carregou, precisa ir. Precisa sair rápido correndo, o cara sai correndo tudo e acaba tomando uma multa, e depois para explicar que aquele dia, o motorista, aquele dia, o cara que forçou ele a sair atrasado, ele teve que acelerar e tomou uma multa, ou que ele saiu no rodízio, sendo que você já sabia do rodízio, né, talvez. Apesar que o rodízio tem multa ali, que? Não, aí no caso do rodízio... Então tô falando besteira aí, ó. No caso do rodízio, ele fica ali por conta do proprietário, né? Porque o que acontece? O carro é meu, e aí o Fabiano foi dirigir no rodízio. Só que o carro é meu.
Eu que tinha que falar, Fabiano, você não pode sair no rodízio, tá? Hum, Então, o rodízio, ele é de responsabilidade do do proprietário. Então não gera multa NIC. Não. Agora, uma coisa importante, viu, Tony, que você falou, que eu vejo que uma boa gestão de frotas, ele vai conseguir levantar dados para ele tomar algumas ações com os motoristas dele. Disso que a gente estava falando agora, de um curso, de uma reciclagem ou de coisas desse tipo, porque essa ação ela já é preventiva. Então ela pode ajudar o gestor. Se ele tem números, se ele tem dados de tipo de multa que ele toma mais, o que ele é mais velocidade, é mais celular, é mais alguma coisa desse tipo, ele pode tomar uma ação preventiva que pode aliviar a vida dele ali na frente, né? Que ele pode se precaver. E a multa NIC ali já é uma ação que já aconteceu. Né? É que hoje em dia provavelmente esse controle é sempre feito por planilhas, Excel, Exato. e aí o cara não fica trabalhando e puxando todos esses dados, tal, cadastrando um banco de dados de todas as multas e de todos os momentos, tal. Então o cara não consegue. Agora, continuando nessa história, Nelson, e se, beleza, eu não indicar e recebo multa NIC, qual que é o próximo passo? O que acontece? Exato. Aí, no caso, você tem que pagar as duas infrações, né? Tanto a primeira quanto a segunda, que é a NIC, e você pagou 0 relógio. Começa tudo de novo. Se você não pagar essa NIC e continuar tomando o mesmo tipo de infração, aí vai começar a multiplicar e multiplicar, e aí vai gerando as outras NICs com o fator multiplicador. Mas eu tomei, dentro daquele prazo, eu tomei, sei lá, 2 multas iguais, né, com o mesmo tipo de infração, e aí veio a NIC. Se chegar essa NIC, eu pagar, eu zerei essas 2. Zerou. Se eu tomar de novo a mesma infração, ela vai vir só uma, e se vier uma NIC vai vir vezes 1, não vai vir vezes 3. Não, vezes uma, exato. Agora vamos pintar um outro cenário. Você tomou uma, e aí quando veio a sua NIC, tá no fator multiplicador 2. Veio a NIC. Depois da NIC você tomou a terceira. Aí vai vir o fator multiplicador 3. E o que acontece? A gente tem alguns casos, que nem eu tenho um caso de um veículo que ele já está com mais de 100 mil de multas NIC. 100 mil? 100 mil reais de multas NIC. Muita coisa, né? Mas o que está acontecendo? Está em processo contra o município, a prefeitura, porque o que acontece? Ele tomou, vamos supor, 10, gerou uma NIC. Aí, depois dessas 10 e dessa NIC, ele ainda não pagou. Aí, ele tomou mais 10. Aí, gerou outra NIC, fator multiplicador 20. E essa primeira NIC não cai. Continua. Tem que pagar essa e tem que pagar a outra. O que virou 40? Exatamente. Então, você está pagando, vamos supor, que é R$100 o valor da infração. E aqui está o fator multiplicador 10. Tá. Então você vai pagar. Essa NIC está pedindo R$1.000. Só que você ainda não pagou essa, tomou mais 10, veio a outra, então fator multiplicador 20. Isso. Essa daqui está R$2.000. Sim. Ah, se eu pagar os R$2.000, Não zera a vai primeira. matar. Não, você vai pagar R$3.000. E assim vai. Caraca. E se eu não pagar essa? Vai vir outras infrações e vai gerar mais fator multiplicador. E Então, de repente isso aí tá virando uma Isso bola é de um erro neve. que o gestor pode cometer, né? De não, pensar que não... isso é muito sério. Ele perde a operação toda com o cliente. Não virou negativa a operação completa. Ele tem que parar, senão pode Sim. quebrar a operação do cara. Então, Exatamente. se é uma empresa pequena, tem 1, 2 clientes com contrato, e um contrato o cara vacila numa coisa dessa, ele às vezes encerrou o ano, a lucratividade da operação toda. Exatamente. E o que acontece é assim, a gente está falando de um veículo, mas tem frotas aí que vai ter, vamos colocar a frota de 10 a 1.000, a 2.000 veículos. Se em todos os veículos, ou na maioria deles está acontecendo isso vai mexer com o quê? O fluxo de caixa da empresa. Porque vamos supor que a NIC vai chegar só depois com fator multiplicador 10. Poxa, não dá para pagar isso agora, tem outras coisas para resolver, vamos deixar aí. Aí quando você deixa aí, vai tomar outras infrações e vai gerar outra NIC.
E de repente você fala agora que não tem mesmo. Não, e Agora que não tem. e esse problema ele rebate em outros, porque se você fica, né, empurrando isso e não resolve esse problema e deixa, dependendo da época do ano, se chegou o momento do licenciamento e IPVA do carro, você vai ter que acertar isso. Se você não acertar, você perde a licença do carro, você não pode O carro rodar. fica irregular. Irregular. E se o cliente sabe que você está andando com carro irregular, acabou a Não, operação. na verdade, Perde contrato. Perdeu o contrato. Perdeu o Então, é um problema que, se não tomar cuidado, o negócio espalha de um jeito que... É muita Exatamente. responsabilidade, né? E isso tudo, Tony, por causa que, mesmo tendo ferramenta e tanta tecnologia, ainda tem gestor que opta por fazer um controle numa planilha de Excel. Entende? Então hoje a gente tem ferramentas que em questão de segundos vai facilitar a vida dele e ele não vai ficar sofrendo com nick, ele não vai ficar sofrendo... Ah, mas por que eu não vou sofrer com nick? Mas o que você acha que é o principal erro do gestor? Qual que é o principal erro dele nesse aspecto? O principal erro dele Estamos falando aspecto... de multa NIC, né? Não, Qual de que é o multa principal NIC. erro que você acha? E Fabiano, você tem experiência falando com os caras também. Colabore com a sua experiência. Então, o que eu acho é o seguinte, existe uma parcela do gestor e existe também uma parcela que não é dele. Eu vou dar um exemplo, quando a notificação não chega num tempo hábil. Então, o que acontece é assim, a gente está falando com gestores de frota e, se não todos, a maioria deles já teve a experiência de chegar o boleto da multa e a notificação nunca ter chegado, sabe? Então, em parte, ele não tem culpa disso. Só que hoje ele já tem ferramentas para evitar isso. Então, agora, se a gente for falar um erro da parte do gestor, talvez seja essa questão, né, sobre disciplinar o motorista, educar o motorista. Às vezes é o motorista que propõe o seguinte: olha, gestor, eu não quero que coloque a pontuação na minha habilitação, eu vou pagar dobrado. Só que ele vai perder o controle disso. Eu sei que o motorista não quer perder a ferramenta de trabalho dele, que é a habilitação. Só que ele tem que ser um motorista disciplinado, entende? Então, um erro também, assim, do gestor é essa parte, pega no pé do motorista, não precisa ter infração. É que a empresa, ela precisa ter, né? Que a empresa tá, vamos colocar, o gestor, ele é um profissional, ele está ali. E a empresa que ele trabalha, ele precisa ter já, talvez, estabelecido uma política, né? Um documento, uma política, para ele saber como agir dentro desse processo. Se a empresa assume essa bronca do valor, dessa multa NIC, para não deixar o motorista ficar com ponto na carteira, ou se não, para ser avisado desde o começo e educado da melhor forma, até para dar ferramentas para o motorista se defender e falar: ó, você está querendo que eu saia agora, mas a entrega é tal horário, eu não vou sair, que eu vou sair atrasado, eu vou entrar em horário do rodízio, eu vou ter que acelerar lá e vou passar no radar. Então, para o motorista até poder ter argumento e contrapor com o gestor de frota. E aí, é desgastante, talvez em algum momento, essa relação, mas ela fica uma relação proativa, né? Pensando dentro da política da empresa para que, ao longo do tempo, isso diminua e isso não deixa de ser um problema, porque pode ser um problema muito grave, né? Então, essa parte de política da empresa talvez pode ser um assunto interessante para a gente criar um outro tema aqui de, né? Sim, a política verdade, aí né? Ô Tony, o que eu vejo assim no gestor de frota, a gente conversa com muitos gestores de frota, né, Nelson? E no telefone, no LinkedIn, e a gente vê que o gestor de frota ele fica num grande fogo cruzado, que é ali da ponta dentro da empresa que ele acumula muita tarefa, ele cuida de muitas questões ali dentro da empresa e é muita responsabilidade em cima dele. Aí na outra ponta, quando a gente vê documentação de veículos, os órgãos, eles não colaboram muito, como o Nelson aqui falou. Chegou a multa, mas não chegou a notificação,
né? Então, essa burocracia do governo. E o órgão não é que nem, sei lá, você liga lá e resolve com alguém, né? Cara, eu falei hoje com a pessoa que falou, eu mandei um e-mail lá pro órgão, 15 dias depois ele me respondeu, um e-mail. Ainda respondeu. Ó. Então, teve sorte de responder ainda ele. E aí, o que acontece? Nesse cenário todo onde ele se encontra, é muito desfavorável para ele. Então, o que eu vejo que é um grande ponto positivo para o gestor de frota, e eu vejo que ele leva a gestão dele para um próximo nível, que ele consegue se sobressair desse fogo cruzado aí, é quando ele usa a tecnologia a favor dele, porque ele vai conseguir fazer uma boa gestão. É que nem fala a logística 4.0, né? Onde você usa bastante tecnologia. Então, acho que ele usar uma tecnologia a favor dele vai melhorar e vai fazer a diferença na gestão dele, no controle dele da frota, né? Então, eu vejo que isso é o que ele sai perdendo um pouco se ele não tiver, né? Sim. A favor dele. Chique. Então, deixa eu ver aqui. Então, talvez partir aqui pro final, acho que eu tenho uma última. Como fazer para não ter o fator multiplicador na multa, Nick? Certo. Então, o que acontece? O gestor ele não tem o que fazer. A única parte é não tomar multa. Porque o que acontece é que a emissão da NIC é por parte do órgão. E aí o órgão escolhe se ele vai emitir logo em seguida da primeira infração ou se ele vai deixar para depois, né? Então não tem muito como evitar. A forma de evitar evita tomar multa. E caso ele tome uma, ele tem que ficar atento de quando ela chegou ele tem que ficar super atento para que não tenha a segunda, porque ele sabe que o veículo está em nome da empresa e que vai virar NIC. Aí ele tem que tomar um cuidado redobrado para não ficar 2, 3, 4. É isso, o cara não tem jeito, ele tem que controlar e educar os caras. E não tomar multa ou indicar, né? Se ele indica, ele não toma NIC. Isso, se ele indicar, ele não vai tomar NIC, sim. Exatamente. Para evitar, então, o fator multiplicador, você indica o motorista. Se você não estiver indicando o motorista, não vai ter como evitar. Se o motorista continua tomando multa, não vai ter como evitar. Na verdade, o caminho mais correto seria a indicação e a educação do motorista. Exato. Né? Isso seria mais a empresa, resumindo. A empresa ela tinha que se profissionalizar de um jeito para que ela passe a ter essa reciclagem com os motoristas, eles entenderem essa responsabilidade deles. E eu sei que é difícil para a empresa, porque ela tem o cara, às vezes, o motorista CLT, que ela paga, e se o cara tiver com a carteira com os pontos estourados, ela perde o motorista, ela está pagando o salário, o cara não pode fazer nada, ele não pode transportar. Então, só que até que se estoure esses pontos, ela deveria colocar para dar responsabilidade até para o cara nesse sentido, né? Descontar dele se realmente ele foi ocupado e investir bastante nessa parte de educacional, né? Muito importante. Inclusive com o gestor sobre esses tempos de sair com tempo antecipado para o cara não precisar ficar acelerando, verificação tudo da parte do veículo para outros tipos de multa sem ser a NIC, que é a parte do gestor de frota. Não sei é complicado, né, Tony? Porque você acabou de falar aí do motorista e eu estava aqui pensando, tem a ponta do motorista também, né? A gente fala que o gestor de frota para controlar e o motorista que fica ali naquele fogo cruzado também, né? De levar mercadoria, de chegar no horário, que senão lá no outro lugar não vai receber e não sei o quê. E ele sai ali, acelera, toma multa de velocidade e tudo mais. É complicado ali para todos os lados, né? Mas o que acontece é assim, sempre vai existir urgência, sempre vai existir emergência. Então o que acontece? Eu lido com as frotas e os gestores todos os dias. E toda solicitação, todo pedido, é urgente. É para ontem. Sempre é assim. Então, precisa haver uma correção. Vai haver casos que realmente são urgentes, vai haver realmente emergências. É inevitável, ok. Só que tem muita coisa que se pode evitar. Então, também a conscientização. O gestor que está ouvindo a gente aqui, ele quer entregar um trabalho de excelência. A empresa quer ser uma empresa que entrega excelência no seu serviço. E o motorista, ele também tem que pensar assim, eu quero ser um motorista excelente, eu quero ser o melhor motorista da empresa, da frota. Tem que promover incentivos para o motorista que anda, que não toma essas multas, que não toma multa de celular, porque, né?
Poxa, exatamente. Eu Você acho que é uma trabalhar em- medida importante isso daí. Talvez tenha dentro em forma de remuneração para dar essa credibilidade e oferecer realmente essa educação, esse tipo de... Incentiva, educação. Existe como Muito bom. criar rankings, né? E uma hora a gente vem falar sobre isso, sobre a forma de você trazer uma bonificação para os melhores motoristas, como você pode fazer, comparar os motoristas, e a gente pode até falar sobre isso um dia. Pô, show de bola. Show. Bacana o papo, hein? Show Foi de bom, bola. né? Ô, É legal. E então é isso, encerramos aqui. Para quem tiver algum comentário, seria interessante colocar para nos ajudar aos próximos temas e responder alguma coisa que talvez a gente não tenha respondido aqui, eu não tenha tocado no assunto. Valeu, obrigado.